Escolhas. Talvez você já está fazendo uma escolha hoje. Na verdade, irmãos, nós vivemos fazendo escolhas. Você escolheu hoje estar neste culto, você escolheu estar sentado neste banco, você está escolhendo prestar atenção, você está escolhendo, todo o tempo nós estamos fazendo escolhas. A vida, na verdade, a minha vida, o que eu sou, o que você é um resultado das nossas escolhas. Eu sou resultado da escolha que fiz até agora. Você também, tudo que você é hoje, resultado das suas escolhas. As consequências todas do que vivemos são resultados das nossas escolhas. Nós escolhemos, fazemos boas escolhas, fazemos escolhas ruins e às vezes fazemos escolhas péssimas. Mas hoje nós vamos aprender a fazer a melhor de todas as escolhas da vida, que é escolher seguir a Jesus de verdade. E nós vamos orar agora, pedindo a Deus, que Deus nos ajude a entender o que é escolher a Jesus. Porque muita gente escolhe, entre aspas, Jesus, mas de verdade ou são enganados ou se enganam acerca do que é escolher a Jesus. E acabam escolhendo a religião batista, assembleia, católica, espírita, qualquer coisa. Mas não a Jesus de verdade. Então nós vamos agora entender de uma forma muito clara e simples o que é de fato escolher a Jesus. E não só o que é de fato escolher a Jesus, mas como escolher a Jesus. E poder, com esta clareza, tomar uma decisão de coração, escolhendo a Jesus, porque Jesus já escolheu você, porque Ele te ama. E Ele quer salvar você, Ele quer você para Ele, porque Ele ama você. Então nós vamos agora orar e nos colocar diante de Deus. Deus sabe melhor do que você tudo que está envolvendo a sua vida, como você chegou aqui hoje, como você tem vivido a sua vida, como você tem se sentido, tudo que você está passando, nosso Deus conhece melhor do que você mesmo, do que eu, do que todos nós. E Ele tem o que Ele tem no amor dEle para amar você e fazer diferença. Mas é importante que a gente, vamos usar a linguagem, nós nos conectemos com Ele. De verdade a gente ore e fala, Deus, se manifesta então. Mostra então quem o Senhor é, mostra esse amor para mim. O que é de fato aceitar Jesus, o que é a vida com Jesus. Eu quero entender, saber, para de uma forma clara poder fazer uma escolha também aqui na tua presença. Então a gente começa para fazer uma escolha correta, uma escolha verdadeira. Começamos da melhor forma possível, conversando com Ele. Então convido você para conversarmos juntos agora e você fazer essa escolha, essa decisão, pedindo para que Ele te ajude a entender e a escolher a Ele, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, e você possa, de coração e verdadeiramente, tomar essa decisão diante de Deus agora. Vamos pedir com todo o nosso coração e orando, nós vamos orar para nós, vamos fechar os nossos olhos para que a gente se concentre mais na presença de Deus. E agora, nessa oração, eu vou ajudar você a fazer essa oração. Nós vamos fazer a oração todos nós juntos, repetindo essa oração para nós nos concentrarmos melhor, expressarmos para Deus com todo o nosso coração. Então, eu vou falando pausadamente e você vai repetindo. Então, vamos pedir para Deus, então, nos ajudar. Querido Deus, eu te agradeço por poder estar aqui, buscando ao Senhor. Que o Senhor me ajude a entender quem é Jesus e como
ser salvo por Jesus e como seguir a Jesus verdadeiramente. Eu te agradeço, porque sei que o Senhor deseja fazer isso. E eu me entrego para que o Senhor fale ao meu coração a verdade sobre Jesus. No nome dEle, no nome de Jesus, que eu oro agora. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Todos nós fizemos uma boa escolha hoje. Está aqui. Está vindo buscar a Deus. Então hoje você fez uma escolha muito boa. Veio buscar a Deus. E eu quero incentivar você a fazer essa escolha todos os dias da sua vida. Todo dia, amanhã segundona, terça, quarta, todo dia da sua vida você decidir buscar a Deus. Pastor, é para vir na igreja todo dia buscar a Deus? Não, não, não. É para você buscar a Deus todos os dias da sua vida. Isso é possível. E isso é o que Deus de fato quer. Então você tomou essa boa decisão, melhora isso, decidindo de fato viver para Jesus, escolher andar com Jesus em todos os dias da sua vida. Tem um personagem da Bíblia, uma personagem da Bíblia que fez a melhor escolha. Essa boa escolha que você está fazendo hoje, pode fazer na sua vida. Essa mulher chamada Maria, não é a Maria aqui, ela é irmã de Lázaro, irmã de Marta. E a Marta estava aqui, ocupada, fazendo muitas coisas. E Jesus foi visitá-las então, e a Maria deixou a Marta servindo sozinha e ficou aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus. E a Marta chegou assim para Jesus e falou: Senhor, o Senhor não está vendo a Maria aí? Manda que ela venha me ajudar, porque ela fica aí só ouvindo o Senhor. E aí Jesus repreendeu Marta. Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você anda ansiosa com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. E a Maria, ela escolheu a melhor parte. Outra tradução fala boa parte ou a melhor parte. E essa não lhe será tirada. A melhor parte na vida da gente é a gente buscar a Deus. Não é que a gente não vai fazer as obrigações da casa, do trabalho, passar a vida inteira agora só orando, só buscando a Deus. Não, mas de fato, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente cuida das coisas, a gente está buscando a Deus. Mas principalmente aqui Jesus está dizendo que Ele é o principal da vida. E Ele veio visitar, Jesus não estava preocupado em ver as coisas em ordem, Jesus estava preocupado com a vida delas, e que elas precisavam sentar as duas ali e ouvir o que Jesus estava ensinando. Depois iam cuidar das coisas, mas em primeiro lugar, cuidar da vida. Então ela fez essa escolha, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte da vida é a gente escolher a Jesus. Também Josué foi um líder no Antigo Testamento, um homem de Deus muito usado por Deus para guiar o povo de Deus. E Josué, ele tomou uma decisão, ele escolheu. Então diz aqui na palavra de Deus, se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Então é necessário nós fazermos uma escolha. E na verdade, todos nós estamos em escolha. Você escolhe servir a Jesus, você fez a escolha. Se você não escolhe servir a Jesus, você fez uma escolha também de não querer seguir Jesus. De todo jeito que você está fazendo, eu fará uma escolha. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir.
Se aos deuses dos seus antepassados, então os deuses são muitas coisas, podem ser os nossos deuses. Pode ser o trabalho, pode ser um deus, a tradição familiar pode ser um deus, tradição religiosa pode ser um deus. Qualquer outra coisa na vida da gente, o que é o Deus da nossa vida? Aquilo que controla a nossa vida. Aquilo que nós estamos confiando a nossa vida. Aquilo que nós estamos vivendo para certas coisas. Às vezes, o Corinthians é um Deus, o Palmeiras é um Deus, São Paulo é um Deus. Às vezes, um carro é um Deus. Então, quais são os deuses que você está seguindo? A família pode ser um Deus. É lógico que a gente tem que dar atenção para a família, para o trabalho e tudo mais, mas não deixar essas coisas entrarem e ficarem no lugar de Deus na nossa vida. Então Josué tomou uma posição. Ele disse, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, nós vamos servir a Deus. Nós serviremos ao Senhor. Tomou uma posição de servir a Deus mesmo de verdade. E é essa necessidade de nós fazermos essa escolha, e é o que Deus quer que eu e você façamos uma escolha também. E nessa escolha que nós vamos fazer, e nós fazemos, nós podemos estar presos. Tem pessoas que escolheram por vícios na sua vida, escolheram por situações ou atitudes que não estão fazendo bem para as suas vidas, não estão fazendo bem para a sua saúde, não estão fazendo bem para a sua família, não são coisas de Deus, mas a gente, por causa do engano, a gente foi escravizado. Quando nós não fazemos uma melhor escolha, nós acabamos ficando escravo do pior. Isso é fato. Um jovem que é viciado em games, um outro jovem que é viciado em pornografia, um adulto, uma mulher que vive no consumismo, todas essas coisas vão tirando os nossos recursos, vão acabando com a nossa vida com Deus, vida espiritual, relacionamentos, marido que trai a esposa, esposa que trai marido. Então, várias coisas que as pessoas se escravizam e se tornam escravos porque não tomaram as melhores decisões na vida. E muitos de nós sabemos o que é o certo a fazer, mas o grande problema, a grande dificuldade é que a gente não consegue. A gente sabe o certo a fazer, sabe o certo mas a gente não consegue. Nós não temos forças para fazer as coisas certas, nós acabamos fazendo tudo errado, fazendo péssimas escolhas na vida, por causa do pecado, por causa da nossa natureza para o mal. A palavra de Deus diz que a gente tem essa natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos de uma força superior, espiritual, para nos ajudar, nos fortalecer, para nós fazermos boas escolhas, para nós não ficarmos escravizados no que é o pior na nossa vida. Jesus, então, Ele é a escolha melhor, porque Ele é a verdade. A gente fica pensando assim, e assim, sempre assim, quando você vai fazer uma escolha, você pensa, qual vantagem eu levo? Você vai fazer uma escolha, você vai pesar as vantagens e as desvantagens, não é assim? Bom, isso aqui, se eu fizer dessa forma, vai ser melhor para mim. Se eu fizer dessa forma, vai ser pior para mim. Então, eu vou fazer o melhor. E às vezes a gente não consegue e acaba fazendo o pior. Mas a gente sabe, e a gente procura fazer boas escolhas, baseado naquilo que a gente vê que vai ser o melhor para a gente. A gente vai ter mais vantagens. Então a gente vai ver aqui algumas vantagens, tem muitas vantagens de seguir Jesus.
mas só umas 3 aqui, para você ver como a gente tem vantagem na vida. Na verdade, com as questões de Deus, a gente não busca Deus para ter vantagem só. Deus é amor e Ele nos ensina a nós buscarmos a Ele por amor. Mas a gente não pode amar o que a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer a Deus e se envolver com Deus e faz uma escolha de seguir Jesus, aí a gente vai aprendendo a amar a Deus. Mas no começo é mais na base do interesse mesmo. É mais daquilo que vai ter vantagem. Então a gente vai mostrar 3 vantagens, tem muitas, mas só 3. E depois que você crê em Jesus, você se entregar para Jesus, você vai aprender a segui-lo por amor. Mas entenda que é o melhor mesmo por causa de tantas coisas boas. A gente viu ali no slide anterior que é por causa do engano que a gente fica escravizado em muita coisa ruim na nossa vida. Mas Jesus, a primeira vantagem é que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que nos ajuda a vencer todo o engano. Então vem muita coisa enganosa nas nossas vidas, mas a verdade que é Jesus, através da sua palavra, Bíblia, vai nos mostrando e a gente vai podendo entender o que é verdade, o que é mentira e fazendo essa substituição nas nossas vidas, vencendo com Jesus mesmo de verdade. Também Jesus fala para a gente buscar em primeiro lugar a Ele e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele está falando aqui de bênçãos. Ele está falando nesse capítulo 6 de João, aqui ele está falando sobre bênçãos. Na verdade, aqui eu errei, é Mateus 6,33. Só corrigir aqui para Mateus. E em Mateus 6,33 ele está falando que sobre comer, sobre beber, sobre as necessidades financeiras, necessidades materiais que todos nós temos e as preocupações nós com essas coisas. E ele está falando, mas primeiro de tudo, busque a Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus então ele vai acrescentar para você tudo que Ele quiser no amor dEle, na condição de você buscar Jesus primeiro. Então Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. Jesus, Ele nos ensina a gente buscar a Ele em primeiro lugar, a Deus em primeiro lugar, o reino dEle. Aí a gente vai ter as coisas acrescentadas também. A gente pode desfrutar também do amor de Deus, cuidando de nós. Olha o que Deus diz aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo não é um mundo físico, o planeta Terra. O mundo são as pessoas que estão no planeta. Eu e você. Ele nos ama de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu o único filho dEle para morrer por nós, para que a gente não venha perecer, que é ser afastado de Deus, mas para que a gente tenha a vida eterna. Olha, você tem a verdade para poder tomar as decisões, Ele dá para você as bênçãos dEle por amor, te ama de tal maneira que além das bênçãos, Ele dá para você a vida sem fim, a vida eterna. Então você sabe agora que foi criado por Deus, sabe que agora Deus quer que você viva para Ele aqui, e você recebendo a Jesus, você sendo salvo por Jesus, como Ele diz aqui, deixar o amor de Deus fluir em você, você tem a vida eterna, a vida sem fim. E quando você morrer, passar dessa vida, Ele te deu a vida eterna. E você vai perceber algo aqui que nós vamos ver, que Ele te dá a vida eterna agora. E Ele vai te dar a vida sem fim de presente. E Ele te dá a vida sem fim
de uma vez toda e de graça, como um presente para você, como nós vamos entender já já. Vai vendo as vantagens que a gente tem em seguir a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer que ele está falando aqui é viver a vida toda num inferno. Que é isso? Perecer já começa da tua vida. Sem Jesus a gente vive perecendo. Sem Jesus a gente vive não conseguindo fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Sabendo o que fazer, e às vezes nem a gente sabe algumas coisas, mas outras que a gente sabe e a gente não consegue. A gente, pela natureza pecaminosa, a gente acaba fazendo muita bobagem na vida. E vai perecendo aqui e às vezes tornando a nossa vida e dos outros um verdadeiro inferno. Mas vai além do inferno deste mundo, que é o inferno eterno. O inferno eterno é a ausência completa da manifestação da presença de Deus. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e a nossa alma tem sede, fome de Deus. E a pior coisa para a gente fazer nessa vida aqui é a gente viver distante de Deus. Porque a gente está distante da nossa origem, a gente está distante de quem nos ama, de quem nos criou e nos salvou e quer trazer a gente para um relacionamento com Ele, para a gente experimentar a paz dEle, a alegria dEle, a vida dEle em nós, para preencher o vazio da nossa alma. E a gente tão iludido por vários enganos, pelo materialismo, pela tanta coisa, a gente iludido, a gente então vai confiando e seguindo vários outros deuses, outras coisas na vida, iludido e iludida no engano e longe de Deus. Então ele aproxima a gente dele, para que a gente pare de perecer aqui nessa vida e tenha a paz de Deus, tenha a alegria de Deus, esteja perto dele. E por tomar essa decisão em seguir a Jesus, ele coloca dentro de nós o Espírito dele. E o Espírito de Deus dentro de nós vai transformando a nossa vida. E o Espírito de Deus dentro de nós garante a vida sem fim, que é a vida eterna. A gente para de perecer aqui, vai crescendo com Deus. E quando a gente parte daqui, a gente já entregou a vida para Deus. Não vai ser resolvido no final da nossa vida, a gente já resolveu hoje. A gente já resolveu agora. A gente já resolveu com Deus. E Ele dá então a vida eterna de presente, de graça para você. E você vive a vida inteira agora com Jesus, vivendo para Jesus, tratando as necessidades com Jesus. E é a melhor vida, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a melhor vida, a melhor decisão a gente tomar, a melhor escolha a gente tomar é para a gente que não venha perecer naquilo que Ele fez na cruz por nós. A gente recebe essa vida eterna, como você vai entender até o final dessa mensagem. Ele diz, eu sou o caminho para a vida é Jesus. A verdade, ele diz, a verdade para a vida é Jesus. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade, e Ele é a própria vida. É Jesus. É nele que você está no caminho, é nele que você está na verdade, e nele que você está na vida. O caminho é Jesus. Nós nos reunimos como igreja para aprender sobre Jesus. Você já entrou no caminho? Você já está no caminho? Você já recebeu a Jesus? Já entregou a sua vida para Jesus? Você tem a vida de Jesus em você? Você já entendeu a verdade sobre Jesus? Talvez algumas pessoas aqui sim. E às vezes a pessoa crê em Jesus como Salvador, toma uma decisão, mas às vezes se decepciona. Se decepciona com uma igreja, com uma liderança. E tem muito disso hoje. Aí fora a gente vê muita gente que se levanta como pastor, como igreja, e fazem uma grande confusão,
como a gente vê nas mídias sociais e tudo mais, e dão mau testemunho, escandalizam as pessoas, e talvez você possa ser uma dessas pessoas feridas, maltratadas por homens, por mulheres que não andaram com Deus, mas envergonharam o nome de Jesus e escandalizaram você. Mas está na hora de escolher voltar. Porque o caminho não é igreja, o caminho é Jesus. Mas você precisa estar com a igreja para se fortalecer em Jesus, porque nós somos o corpo de Jesus. Nós somos a família de Deus. Então você precisa de uma igreja séria, com uma liderança séria, que ande com Deus, e para você crescer e viver para Deus. Toma hoje uma decisão, escolhe a dar uma chance para você mesmo e sair desse engano, sair desse marasmo, porque por causa, às vezes, desses maus testemunhos, você está sendo enganado por todos esses enganos também, e isso está te escravizando, enfraquecendo cada vez mais você e a sua família, e você precisa de Jesus, precisa estar sendo acolhido amorosamente numa igreja e andar com Jesus junto com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, escolhe hoje por Jesus. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, a gente vai ver como está no caminho, como a gente andar com Jesus. Diz assim, olha, mas receberão, outra vantagem, olha, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você recebe poder no Espírito de Deus quando você entrega a sua vida a Jesus. E finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, muitas vantagens. Salvação, poder de Deus para vencer o mal na nossa vida, para a gente fazer boas escolhas na nossa vida, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas como isso acontece? Como de fato se dá? Tá bom, a gente entendeu o que é. Agora, como de verdade eu receber a Jesus verdadeiramente, como de verdade eu ser salvo mesmo, você ter a salvação de Jesus e poder receber esse presente da salvação de Jesus. Diz assim, aqui em Efésios 1:7. Vamos ler juntos aqui todos nós? Vamos lá. Nele temos a salvação pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Esse nele aqui está falando de Jesus. Nele temos a salvação, ou redenção, em outras traduções, pelo seu sangue. Sangue é a morte de Jesus. O perdão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Você é perdoado segundo a riqueza da graça de Deus, salvo aqui pelo que Jesus fez no sangue dele. Então nós vamos aqui ver uma ilustração que vai ajudar você a entender como ter a Jesus e a salvação de Jesus. Ele salva, ele perdoa, mas olha o que diz aqui em Romanos 3:23. Todos pecaram, todos nós, e separados estão de Deus. Então eu e você pecamos, nós estamos separados de Deus. Eu vou ter um relacionamento com Deus se eu sou pecador. Então nessa ilustração aqui nós vamos poder entender bem como a gente ter esse relacionamento com Deus e a salvação de Jesus. Vamos dizer aqui, olha, simbolizar que aqui somos nós, tá? Eu, você, nós aqui. Eu, você, aqui. E aqui, olha, Deus, tá bom? Simbolizando você e simbolizando Deus. Todos pecaram, como nós vemos, e separados estão de Deus, como houvesse uma barreira, os nossos pecados separando nós de Deus aqui. Agora, eu e você pecamos, estamos separados de Deus. Como então ser salvo? Como então ter um relacionamento com Deus se o pecado separa a gente de Deus? Por que o pecado separa a gente de Deus? Porque Deus é santo. A essência de Deus é santa. Em Deus não há pecado nenhum. A Deus é totalmente santo. Eu vou trocar aqui o microfone que está falhando. Tem aquele microfone cinzinho aí? É só eu não ficar aqui?
Ah, tá bom, então tá bem. Ok, vamos, tá dando para os irmãos ouvirem, né? Tá bom. Então, olha, Deus, ele é santo. Santo significa sem pecado nenhum, ele é puro. E Deus não aceita nenhum pecado na presença dele. Ele é santíssimo e ele exige na presença dele perfeição. Então você precisa ser perfeito para poder estar na presença de Deus, para poder ser salvo, para poder viver diante de Deus, você precisa ser perfeito. Quem é perfeito aqui? Nenhum de nós. Mas ele exige, por causa da santidade dele, ele não aceita nenhum pecado na presença dele. Ele se mantém então santíssimo, mas também Deus é amor. E por amor, Deus deu o Filho dele, santo, que nunca pecou, perfeito, para morrer na cruz em seu lugar e em meu lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou aqui, olha, isso que estava aqui afastando a gente de Deus, Jesus levou na cruz o pecado de toda a humanidade e ele pagou na cruz do Calvário por amor a Deus. Jesus pagou por amor a mim e a você. Ele pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. A grande problemática religiosa no mundo é esta: diminuir o que Jesus fez. Jesus veio com uma missão, ele viveu aqui 3 anos e ele morreu, fez os seus discípulos e ele morreu para pagar os pecados e conquistar para nós salvação completa. Ele veio para isso. Todo o Antigo Testamento preparando a gente para isso. E aí ele vem, morre na cruz do Calvário, leva sobre ele e paga o pecado de toda a humanidade. E aí então, depois que ele morre, as pessoas começam a inventar outras questões e não reconhecem, alguns reconhecem, mas outros não reconheceram a suficiência do que Jesus fez na cruz, e enganados por Satanás, foi dizendo, não, ele morreu por nós, mas nós precisamos fazer boas obras, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos dar dinheiro, nós precisamos ajudar, nós precisamos amar as pessoas para podermos ser salvos, senão não seremos salvos. Aí a gente joga fora o que Jesus fez, ou diminui a suficiência do que ele fez na cruz, atribuindo a nós merecimento. Aí eu posso merecer, porque eu sou fiel. Eu consigo me salvar, porque agora eu estou seguindo a igreja. E nessa ilusão, a gente barateia o que Jesus fez na cruz, minimizamos o valor do que ele fez na cruz por nós, que foi completo, suficiente para a salvação da sua alma e da minha agora, de graça e de presente. Como nós lemos aqui, olha, nele temos a salvação pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo, perdão de todos os pecados, a salvação nele, no sangue dele, na morte dele só, segundo as riquezas da graça de Deus. Graça significa presente. A graça é algo que você não merece, que eu não mereço, mas Deus nos dá de presente. A riqueza da graça de Deus é esta: Ele ama tanto você que deu o único filho dele e dá a salvação para você agora. E se você receber de coração, você crê em Cristo, que isso é a salvação que Ele fez, Ele morreu por você e é suficiente para te salvar, Ele salva você agora, perdoa todos os seus pecados, sela você com o Espírito dele
E nunca, jamais, por toda a sua vida, você não vai perder a salvação. Mesmo que enfraqueça, mesmo que caia, o que for, você não perde a salvação se você receber a salvação que Ele deu para você de verdade. Não receber a igreja batista, receber a religião nova, trocar de religião. Não é isso. É receber o que Ele fez na cruz do Calvário, pagando de fato todos os seus pecados, como a Bíblia diz. Como a palavra da verdade nos ensina. E confiar de fato em Jesus e parar de confiar em você. Que você vai conseguir, que você vai ser fiel, que você vai firmar, que você, e eu. Não. Confiarmos em Jesus, recebemos esta graça salvadora e perdoadora para a salvação das nossas almas de verdade. E quando a gente se rende e a gente fala, ó, eu sei que eu sou pecador, não consigo pagar os meus pecados, e nem preciso porque Jesus pagou, e agora eu estou entendendo a abrangência da riqueza da graça de Deus. Ele pagou os meus pecados. Para nos ajudar um pouco mais, diz assim, olha, todos os que receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando você recebe a Jesus, você é feita filho de Deus, filho de Deus. Ele perdoa os seus pecados, faz você um filho e uma filha. Só é filho de Deus. Então não falar, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não, nós somos criados, somos criaturas de Deus. Você passa a ser filho de Deus quando você recebe esta graça salvadora. Essa graça salvadora é um milagre de Deus, de perdão e de salvação, que te faz, você é feito por receber Jesus assim, você é feita filho de Deus. E isso é uma escolha. Eu não sei o que possa estar acontecendo aí no teu coração, na sua mente agora. Deus está vendo. Há uma obra satânica sendo feita na vida de todos nós, para que a gente não creia, para que a gente não decida e continuemos confiando nas ilusões e nos enganos que estão por aí. Mas há uma obra superior, soberana, que é a obra que Deus está operando agora. Na clareza da sua palavra, na sua mente, no seu coração, para que você faça uma escolha de crer de fato, de verdade em Jesus. Não só pelas vantagens, mas reconhecendo o tamanho do amor de Deus, ao ponto de te salvar de graça, pela graça, e dar para você esse presente de salvação assim, simplesmente assim. Mas pastor, se eu receber Jesus agora, e a salvação que Ele fez na cruz, eu confiar que o que Ele fez na cruz do Calvário é suficiente mesmo? É esse o valor do que Jesus fez por mim? Sim, é. Então, se eu crer em Jesus agora como Salvador, Ele vai me salvar, vai perdoar os meus pecados, vai me dar uma salvação que jamais vou perder? Verdade, porque a Bíblia assim o diz. E ensina, que o nosso tempo não permite, mas nós vamos ter esse curso que eu falei para vocês, Descubra a Nova Vida em Jesus. Vem fazer esse curso que a gente vai tratar muitos textos para você entender a abrangência da graça de Deus, essa rica graça de Deus. Mas já é suficiente para que você entenda que o que Jesus fez por você na cruz não foi pela metade. Ele não fez uma meia salvação, foi completa. Então não duvide que a salvação de Jesus foi feita mais ou menos. A gente vem de tradições religiosas no nosso país que ensinam que Jesus morreu por nós, mas nós precisamos seguir a igreja, precisamos fazer as coisas boas, que o céu é o lugar dos bons e o inferno é o lugar dos maus. Nada disso, todos nós somos pecadores e maus.
que a gente merece é a perdição, é o inferno pelo que nós somos. Mas Deus, por amor, mandou o único filho dele, morreu, pagou seus pecados e os meus. E por amor, olha o tamanho do amor de Deus, Ele dá a salvação eterna, sem fim, da tua alma, de graça, como um presente. Pela graça você é salvo. Efésios 2, o verso 8 diz: pela graça nós somos salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta graça rica, que perdoa o pecado, salva e perdoa você. Ah, mas eu não mereço salvação. Nenhum de nós merecemos. Ah, eu não sou tão pecador assim que eu precise de salvação. Mas a Bíblia diz que você é perfeito. Deus exige, por ser santíssimo, uma perfeição. Nenhum de nós somos. Então você precisa também. Todos nós estamos perdidos. Todos nós precisamos da salvação em Jesus. E eu recebi essa salvação quando eu tinha 15 anos de idade. Fui batizado com 16 anos de idade. Uma alegria muito grande batizar o Guilherme na idade de 16 anos, a vida toda pela frente. E sabe, gente, eu nunca perdi a minha salvação. Sabe por quê? Não é porque eu permaneci todos esses anos com Jesus, não é porque eu sou pastor, ajudo as pessoas, nada disso. Foi porque Ele me deu. Quando eu tinha 15 anos de idade, Ele deu para mim a salvação de presente. Como Ele dá para você agora. Aí se eu me afastar de Deus e tudo, Deus vai te buscar onde você estiver. Se você realmente receber Jesus, o Espírito de Deus entra dentro de você, Ele vai acabar trazendo você de volta. Ah, mas já vi gente que frequentou a igreja, e até a igreja batista, e hoje está no mundão. Ah, está mesmo, mas vai saber se ele aceitou Jesus de verdade, ou se aceitou só a religião, se era só um religioso. A gente não conhece o coração das pessoas. Mas diante do que é de fato a verdade, a suficiência do que Jesus fez, você está entendendo e vendo hoje. E hoje, agora, você pode, de uma forma genuína, verdadeira, receber a Jesus de verdade na sua vida. Ah, mas eu tenho vício, eu tenho pecado, eu tenho isso, tenho aquilo. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te conduzir. Com Jesus vão mudar as coisas. Ah, mas eu sou fraco, eu não consigo. É porque você tentou sozinho. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te guiar, Jesus vai dirigir para a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tenha receio, não tenha medo. Decida por Jesus. Tome essa decisão. Como é que a gente decide por Jesus, receber Jesus? Aqui explica em Romanos 10:10. Pois com de coração a gente crê para essa justiça de Deus, perdão dos nossos pecados, e com a boca a gente confessa para a salvação. O que é confessar com a boca? É dizer para Deus. Como a gente orou no começo. A gente orou pedindo para Deus falar o nosso coração, não oramos? Dessa mesma forma, simples, a gente dizer para Deus: Deus, eu sei que eu sou pecador, pecadora, não consigo pagar os meus pecados, mas eu estou vendo na Bíblia que Jesus pagou todos, e por pagar todos os meus pecados, me dá a salvação agora de graça, pela graça eu sou salvo, por essa rica graça de Deus, perdoando os meus pecados de fato, de verdade. Então eu recebo a Jesus como Salvador. Você pode receber a Jesus de todo o seu coração, e Jesus, Ele te acolhe no amor dEle. Deus acolhe você no amor dEle, e Ele faz a obra como tem feito na minha vida, na vida das pessoas que se batizaram, na vida de muita gente que está aqui, na vida de várias pessoas que de fato creram em Cristo, nesta graça salvadora de Jesus. Nós vamos orar, então. Nós vamos orar aqui juntos. E nessa oração, crendo em Jesus como o nosso Salvador, você pode receber a Jesus agora, e Ele vai salvar você, perdoar você também. E assim, porque Ele te ama, Ele vai fazer essa obra na sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar.
E essa escolha de receber Jesus, eu vou ajudar você a dizer isso para Deus. E nós vamos dizer juntos, todos nós. Nós vamos ajudar você numa só oração, todos nós, repetindo essa oração de todo o coração na presença de Deus agora. Eu convido então você a orar comigo e repetir essa oração de coração, de todo o seu coração, diante de Deus agora, de coração e confessando a Ele com a sua boca, a orar ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, vamos repetir bem alto. Querido Deus, eu te agradeço por me amar tanto assim. Eu estou vendo que Jesus morreu por mim. Eu sou pecador e não consigo pagar os meus pecados. Mas Jesus pagou, morreu por mim, para me salvar. Por isso, Deus, eu recebo a Jesus como o meu Salvador, único Salvador, suficiente, Salvador da minha alma, Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Entra em mim, salva minha alma, perdoa os meus pecados, porque eu te recebo como meu Salvador. Obrigado, Senhor, por me perdoar, por me salvar na tua presença. Me ajuda agora a viver para o Senhor. Eu te agradeço, no nome de Jesus.